Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um resumo semanal aqui, o seu resumo do mercado de cripto, em que a gente passa tudo o que rolou nas últimas semanas aí no mercado de cripto. E hoje a gente vai falar sobre os saques da Ethereum, que acabou de rolar o Xangai aí. Vamos olhar como que tá o panorama dos saques, está saindo muito Ether, está entrando muito Ether, se o Ether vai subir, se o Ether vai cair. E a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário do mercado de cripto, um cenário um pouquinho mais macro, para a gente entender aqui se o cenário mais provável é Bitcoin a $40 mil ou a $12 mil. Beleza? E no final eu tenho uma novidade, eu tenho uma surpresinha aí que eu queria a opinião de vocês. Então fica até o final e se esses assuntos te interessam, bota o dedo no like e se inscreve no canal. Começando pelo assunto saques na Ethereum. Na minha opinião, essa é a atualização mais esperada em cripto nesse ano. Os saques que estavam depositados em stake na Ethereum é uma continuação, quase como uma finalização do merge que rolou no ano passado. A Ethereum ela saiu do Proof of Work, ela foi para o Proof of Stake e ela não liberou os saques que estavam depositados ali em staking. Aproximadamente 14 a 15% de todos os Ethers existentes no mundo aí. Esses Ethers ficaram para ser liberados no Shanghai Fork, uma atualização que rolou na semana passada. E teve muito FUD, muito medo rolando no mercado em relação a essa atualização. Vai ter despejo de Ether, vai ser 15% de todos os Ethers, milhões de Ethers sendo jogados ao mercado. Vai ter alguma falha na atualização? O que será que vai acontecer depois do Shanghai Fork? E por isso, o próprio Ether ele vem performando abaixo do Bitcoin ao longo dos últimos meses aí, justamente por essa aversão ao risco, justamente por esse risco que o mercado tinha em relação ao Xangai. E com base em todos os nossos estudos que nós já fizemos aqui no canal, a gente acreditava que a probabilidade de ter alguma falha na atualização seria muito baixa e não teria despejo depois do Shanghai Fork. A gente não teria muito Ether entrando ao mercado e afetando tanto o preço do Ether. O que faria com que o Ether tivesse espaço para performar melhor do que o Bitcoin, melhor do que o mercado, que tirasse essa aversão ao risco que o mercado estava do Ether depois da atualização. Então vamos tentar entender como que está o cenário agora, uma semana depois do Shanghai Fork. Basicamente, como vocês estão vendo na minha tela aqui, esse é o cenário de entrada e de saída de Ether pós Shanghai Fork. As barrinhas verdinhas é tudo que está entrando, as barrinhas amarelinhas e azulzinhas é tudo que está saindo. Se a gente pegar na média, está saindo mais Ether do que entrando. No total, saíram 500 mil Ethers depois do Shanghai, o que é completamente esperado, tá? É esperado que durante um espaço de tempo, no curto, médio prazo, esse é o nosso cenário base, saia mais Ether do que entre. Por quê? A gente não pode olhar esse número de forma fria, olhar o número global e falar, olha, tá saindo mais do que entrando. A gente tem que entender da onde que tá vindo essa entrada e da onde que tá vindo essa saída, se as duas são relevantes, tá? Primeiro, dá pra ver que a maior saída é a saída amarelinha. A saída amarelinha é a saída de reward, recompensas, que é o que eles chamam de saída parcial. Basicamente, um validador tá no lucro, ele quer realizar o seu lucro, ele quer pegar todo o seu Ether excedente ali que tá no lucro na sua atividade de validação. Então, ele vai sacando esse parcial até ele não ter mais lucro para realizar. O que é interessante aqui é que se a gente desconsiderar toda a realização de lucro, desconsiderar todas as barrinhas amarelas, a gente teve uma entrada de Ether desde o Shanghai, a gente teve uma entrada de 500 mil Ethers ao invés de uma saída de 500 mil Ethers, que é o que a gente está vendo no momento, tá? E o mais interessante aqui é que, como vocês podem ver, esses saques parciais eles estão reduzindo. Por quê? Porque a fila de validadores que estão esperando para sair, para ter o saque parcial, hoje está muito pequena, está em torno de 5 mil Ethers. Então, basicamente, eles já estão sacando tudo e a saída parcial está diminuindo. Quando a gente vai olhar para o saques totais, que é basicamente um validador que saiu da rede, que ele não é mais validador da Ethereum, que ele não se interessa mais em ser validador da Ethereum, que ele tirou todos os Ethers que estavam em staking, não só o lucro, a gente vê essa foto que está na tela, que mostra o volume de saídas totais. E aí a gente percebe que o maior volume de saídas totais é essa barrinha azul. Essa barrinha azul é da Kraken. Basicamente, 90% de todos os saques totais que a gente está vendo na Ethereum é da Kraken. Por quê? Porque a SEC, o governo americano, forçou a Kraken a fechar o serviço de staking deles. Isso é algo que rolou já há alguns meses. A SEC entendeu que o produto de staking da Kraken era security, era algo que ela não poderia oferecer aos seus clientes. A Kraken resolveu não brigar, resolveu fazer um acordo com a SEC e fechar o seu produto. Com isso, ela se comprometeu a, no momento em que liberasse os saques, que ela sacasse tudo. Então hoje, de todo mundo que está saindo, 90% é a Kraken, 90% desse volume é a Kraken. Na hora que ela finalizar, aí vai sobrar para os outros saírem. Então basicamente a gente viu que a saída parcial ela está reduzindo gradualmente, que a saída total está vindo 90% da Kraken, que está sendo obrigada a sacar. Vamos olhar agora para a entrada, se está realmente entrando bastante Ether em staking.
tá? Quando a gente olha para esse gráfico que está na tela, ele mostra quantos Ethers foram depositados em staking mensalmente. E a gente vê que nesse último mês a gente teve um dos maiores meses de depósito de Ether da história. E a gente está aqui no dia 22, que é o momento que eu estou gravando aqui, tá? A gente tem mais uma semaninha para fechar o mês e a gente pode fechar o mês como o melhor mês da história de depósitos de Ether, tá? Ou seja, após o Xangai a gente viu essa aceleração, a gente viu uma entrada maior de Ether em staking, que basicamente era o nosso cenário base, era o que a gente acreditava que aconteceria pós o Xangai. O investidor ele não tem muitos incentivos a colocar o seu Ether em staking antes do Xangai, porque ele vai colocar o seu Ether em staking e o seu Ether vai ficar travado, dizendo que no futuro próximo vai ter o Xangai e ele vai poder colocar depois do Xangai e não deixar o seu Ether travado. Então a gente acreditava que pós Xangai a gente teria uma aceleração, a gente teria uma quantidade maior de Ether entrando em staking. E é o que a gente está vendo, a gente já teve a maior entrada mensal de Ether em staking desde março de 2022. Então há mais de um ano não entrava tanto Ether em staking quanto entrou agora nesse mês. Resumão, a gente está vendo o cenário base que aqui na Mercúrio a gente esperava, com base nos nossos estudos, que iria acontecer pós-Xangai. Uma aceleração da entrada de Ether em staking, saída parcial mais agressiva no começo, com isso reduzindo ao longo do tempo, bastante saída da Kraken e no médio prazo, eu digo no médio prazo, coisa daqui 1-2 meses, o net, que basicamente é o resultado de entrada menos saída, sendo positivo, ou seja, tendo mais entrada do que saída. Hoje a gente tem mais saída do que entrada, mas nada muito relevante que seja um dump, que aumente a inflação do Ether ou qualquer coisa do tipo. Tudo isso, somado a ter passado esse risco da atualização aí do Xangai, a gente acredita que o Ether está mais bem posicionado para performar melhor ao longo dos próximos meses, diferente do que foi nos meses anteriores. Como eu vinha destacando aqui nos resumos semanais, a gente estava bem conservador antes do Xangai, mais comprado em Bitcoin do que Ether, agora a gente está fazendo um movimento contrário. Depois do Xangai a gente comprou mais Ether, estamos mais alocados em Ether do que em Bitcoin no momento, porque a gente acredita que o cenário proativo ele é mais positivo. Falando em cenário, a gente está vivendo umas últimas semanas de grandes emoções aí, né? O mercado de cripto deu um mini rallyzinho aí com o Bitcoin passando dos $30 mil, o Ether passando dos $2.100 e depois a gente teve uma correção com o Bitcoin voltando para os $27 mil, tá? Vamos tentar entender como é que tá o humor, como é que o mercado está se posicionando no momento. Como eu destaquei aqui no meu Twitter, a gente está vivendo um cenário de baixa liquidez no mercado, tá? Esse indicador que vocês estão vendo, que chama Market Depth, basicamente, é o quanto de dinheiro que tem no mercado para ser movimentado. Quando eu quero fazer uma ordem, seja de compra, seja de venda, quanto de dinheiro está disponível ali para eu conseguir fazer essa ordem. Se eu tenho menos dinheiro disponível, uma ordem muito grande vai movimentar muito o mercado. Nós podemos ver que quando a gente pega como parâmetro a liquidez do Bitcoin, a liquidez está muito baixa, tem pouco dinheiro disponível no mercado. O pessoal chama isso de um mercado estar leve. Basicamente, pouco dinheiro disponível no mercado significa que um volume, seja de compra, seja de venda, pode movimentar muito e trazer muita volatilidade para o mercado, seja para cima, seja para baixo. E é por isso que esse cenário a gente tem que olhar não só pelo lado da liquidez, a gente tem que olhar pelo lado do volume também, se está entrando ou não volume dentro do mercado. E como a gente pode ver, teve uma entrada de volume de fato no mercado de cripto, mas ainda muito baixa. É como se o mercado estivesse retomando o otimismo, que as pessoas estivessem voltando a olhar para a cripto, o dinheiro estivesse começando a voltar a fluir para a cripto, mas ainda nada que justifique um bull market, nada comparado ao que foi no passado em movimentos muito mais agressivos de preço. Esse indicador que eu estou mostrando para vocês é um indicador que eu olho bastante, tá? Ele mostra quanto de dinheiro está entrando em produtos institucionais de cripto. Produto institucional basicamente é ETF, fundos de investimento, etc. E dá para ver que nesse ano a gente está começando a ver uma entradinha maior de dinheiro em cripto, diferente do que foi no ano passado. E apesar da gente estar vendo esse aumento ainda tímido de volume no mercado de cripto, no mercado global ainda o cenário está bem pessimista. Esse gráfico mostra quantos gestores globais estão alocados em ações versus renda fixa. Quanto mais negativo, quanto mais para baixo esse indicador, mais mostra que eles estão comprados em renda fixa e não em ativos de risco, em ações. E dá para ver que esse patamar está bem depreciado, bem próximo do que foi ali na crise de 2008. Por que isso? Juros altos, cenário de mais incerteza na economia, o investidor ele fica mais averso ao risco. Portanto, o que a gente deve observar aqui são os dados de inflação e ver como que vai caminhar a política monetária lá fora, que é o principal fator que vai direcionar o mercado nesse momento que a gente está. Porém, com pouca liquidez no mercado e com esse otimismo tímido que a gente está vendo, com dinheiro voltando para o mercado de cripto, a gente está num patamar muito interessante para estar posicionado. Com o patamar de liquidez que a gente está, no momento que as coisas mudarem, a gente tem um cenário um pouquinho mais positivo para juros e o dinheiro começar a entrar de forma mais agressiva no mercado, o preço deve se movimentar bastante. Esse é um cenário que a gente já viu acontecer várias vezes no mercado de cripto, tá? Baixa liquidez, baixo volume na
hora que vem o volume, o mercado dá uma pernada muito grande, seja para cima, seja para baixo. Então é um bom momento para estar posicionado, obviamente com muita cautela, não estar super posicionado em altcoins. Se o Bitcoin está com pouca liquidez, altcoins estão com menos liquidez ainda, então esses ativos devem ficar mais voláteis ainda nesse momento. Então é um ótimo momento sim para estar posicionado, não venda tudo achando que Bitcoin vai voltar para 12 mil dólares, senão você perde a alta. Esteja assim posicionado com cautela, mas com uma graninha em caixa ali para você ir conseguindo fazer o seu DCA, fazer o seu preço médio, seguir a estratégia que você queira seguir e não ficar desesperado caso o mercado caia ou caso o mercado suba, porque você perdeu o bonde de alguma forma. E por fim, pra gente encerrar, falei que tinha uma novidade para vocês aí. Eu tô com uma ideia meio doida. Queria fazer algo chamado carteira do povo. Eu vejo que vocês têm diversas filosofias, diversas estratégias de investimento, diversas opiniões sobre o que é ruim e o que é bom dentro do mercado de cripto. Então eu queria fazer uma carteira em que vocês decidem como que vai ser o investimento em cripto dentro dessa carteira. Uma carteira em que os ativos que a gente vai investir, os ativos que a gente não vai investir, qual é a estratégia de investimento, se vai ter caixa, se a gente vai shortar o mercado ou não, tudo isso vai ser decidido por vocês via enquetes lá no Twitter. Então sempre que vocês pedirem, eu vou lançar uma enquete se a gente deve ou não investir no ativo, se a gente deve ou não mudar a estratégia da carteira. Essas enquetes eu chamei de plebiscitos. Então se vocês acham que é uma boa ideia essa carteira democrática aí, comentem aqui nos comentários, deem as sugestões de vocês de como vocês acham que deveria ser. A minha ideia é fazer sempre acompanhamento aqui no resumo semanal, tá? Me segue lá no Twitter para vocês acompanharem todas as atualizações, votarem e sugerirem o que vocês acham melhor para essa carteira, beleza? Beleza, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, feedbacks, qualquer comentário, deixem aí embaixo e eu vejo vocês na próxima semana. Abração e tchau, tchau.